Olha só. Vai relembrar aí a água no ambiente, capítulo 6, página 218, tá bom? A gente vai começar relembrando sobre os estados físicos da água. Página 220. Eu deixei uma animaçãozinha com o ciclo da água. Vocês conseguiram assistir? Ou não? Sim. É? Ah, que bom então. Ah, o Pedro também entrou. Quem que é tambor da Július? Eu passo. É o Matheus Passos. É quem? Matheus Passos. Matheus Passos. Ah, tá, o Matheus. Ah, ele estava aqui agora há pouco, ele já saiu? Então, olha só, turma. Estados físicos da água. Então, a gente vai relembrar aí essa tirinha, tá? Com o Bidu. Nós temos a água aí nos 3 estados físicos dela. Número 1, qual que é? O primeiro quadrinho? Quem se lembra? O Bidu não. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Qual que é o primeiro estado físico aí dessa água? Sólido. 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 Então, o gelo estava no estado sólido, correto? Só que de uma tirinha para outra, ele passou por algumas, né? Ele sofreu algumas transformações. Ele passou de gelo para água líquida, né? Que é o estado líquido da água. E depois, para qual estado? Gasoso. Gasoso. Ótimo, excelente. Então, essas alterações aí, né, elas têm relação com os estados físicos da água. Nós temos aí sólido, o líquido e o gasoso, tá? Bom, no estado físico sólido, a água ela apresenta uma forma definida, como a gente tem nesses exemplos aí embaixo, as geleiras, tá? Já no estado físico gasoso, ela está sob forma de vapor e ela não apresenta nenhuma forma definida. E no estado físico líquido, ela apresenta uma forma variável de acordo com o local onde ela se encontra. Então, essas mudanças aí vai depender muito, tá? De como a água, de qual alteração que a água vai sofrer, tá? Então, olha só. Lá na página 221, a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo da água. Então, só para a gente relembrar aí, né? Que a água, ela é encontrada no ambiente nesses 3 estados físicos aí, líquido, sólido e gasoso, e ela pode passar por alterações aí, ela pode sofrer mudanças, tá? Igual aconteceu aí, nessa tirinha, tá? Do Bidu. Então, ela passou do estado sólido para o estado líquido, correto? Essa mudança a gente chama de fusão. Se ela passar, aí depois ela passou do estado líquido para o estado gasoso, correto? A gente chama de vaporização. Se ela passar do estado líquido para o sólido, é solidificação. E se ela passar do estado gasoso, em forma de vapor, para o estado líquido, a gente chama de condensação, tá? Então a gente agora vai ver um pouquinho sobre o estado, sobre o ciclo da água, né? Como é que vai funcionar aí? Bom, primeiramente apareceu aí 2 manchetes para vocês lerem, né? Qual foi o assunto que foi abordado nessas manchetes? Vocês sabem me contar? Alguém leu? Alguém se lembra? Professora, não me lembro, já passou Sobre muitos dias. Sobre a chuva. Sobre a chuva. Sobre o quê? Não ouvi. Tá baixinho? Chuva. Sim, então essas manchetes aí, elas estão falando sobre a influência da chuva no nível da água dos rios e dos córregos, né? Então, a falta de chuva acaba deixando o nível mais baixo, tá?
E qual que é a relação entre as nuvens, a chuva e as águas dos rios e dos córregos? Qual que é a relação? Alguém sabe dizer? Essa relação aí? Tá bem lá no nosso título? Hein, gente? Essa relação da Ciclo nuvem. da água. A relação das nuvens aí com a chuva e as águas dos rios e dos córregos estão relacionados aí, tá? Todos eles estão relacionados ao ciclo da água, tá? Então, a água ela pode ser encontrada nos seres vivos, a gente já falou sobre isso, não sei se vocês se lembram, e em diversos ambientes, tá? Mas é possível que a água se Tia, mova. Oi? o meu travou ali, do telefone que caiu aqui, o meu, aí eu fui pelo telefone e ficou aí. Você está me ouvindo agora? Fecha a porta. Sim, aqui tinha travado, aí eu fui entrar pro telefone e ficou aí do telefone aí. Só que eu já saí. Não tem problema não. Pode deixar Tá. lá. Para mim não tem problema não, tá? Então, olha só. A água está, assim, em constante movimento, podendo ser encontrada em diversos ambientes, tá? Esse movimento, essa movimentação toda da água, ela está relacionada aí às mudanças, tá? Do estado físico, que são essas três que a gente acabou de falar. E essas mudanças, elas geram um ciclo aí, né? Um contínuo da água no ambiente, que a gente chama ou de ciclo da água ou ciclo hidrológico, tá? Essas manchetes, então, estão Tia, relacionadas. Oi? Quem me chamou? tia, onde você tá? Estou na página A internet 221. caiu quando você foi começar. Essa internet está cortando mesmo. Até para você falar comigo está cortando. Estou na página 221, tá? Então, olha só. Essas manchetes aí acima, elas deixam bem claro, né, que a gente, né, consegue perceber que a água ela está presente nas nuvens, que ela chega aos rios e córregos sob forma de chuva, tá? Então, a gente vai acompanhar aqui na página 222 esse ciclo da água, tá? Que é esse esqueminha aí que vocês vão ver agora. O ciclo da água, pessoal, eu deixei até um link aí debaixo do vídeo que eu gravei para vocês, tá? Sobre o ciclo da água. E no ciclo da água que eu deixei para vocês, falam direitinho como é que funciona, tá? Esse processo todo. Alguém conseguiu assistir? Não? Então eu acho Eu vi interessante. no final. Você viu? Ah, que bom. Sofia me salva quando ela fala que viu. Então, olha só, bacana, né, vocês assistirem, porque vocês vão entender melhor como é que funciona esse processo, tá? Então, vamos lá. O primeiro aí que a gente tem é o processo aí, número 1, de vaporização. Então, a gente tem parte das águas aí que elas estão presentes na superfície, né, dos oceanos, dos mares, dos rios, dos lagos. Elas sofrem com a vaporização como? O sol aquece a água. E como o sol aquece a água vai ficar quente. Então a água vai ficar quente, ela vai o quê? O que vai acontecer com ela? Ela vai se transformar em vapor, tá? Então, os seres vivos também, não só, né, no ciclo da água, os seres vivos também, eles liberam vapor de água no ambiente por meio da respiração e da transpiração, tá? Aí o que acontece depois? A gente vai lá para o número 2. No número 2 a gente tem a condensação. O vapor da água vai subir, tá? E vai atingir as camadas mais elevadas da nossa atmosfera. Aí, com a baixa temperatura, ela vai fazer com que esse vapor, né, ele vá sofrer a condensação, que vai formar pequenas gotas de água no estado líquido, que se juntam e vai se formar as nuvens. Então, as setas estão bem claras, viu, pessoal? Mostrando todinho esse processo aí. Aí, depois que as nuvens aí, né, que se juntam e formam as nuvens, a gente tem a precipitação. O que seria a precipitação? Lá no interior dessas nuvens, que a gente não pode ver, tem pequenas gotas de águas que elas vão se unir. Calma Oi? aí.
pequenas gotas de água, elas vão se unir até formar gotas maiores, tá? E essas gotas maiores é a que vai atingir a superfície terrestre, na forma de chuva. Então, essa água, ela vai escorrer pela superfície, vai reabastecer. Pessoal, tem alguém falando? Tia Maria Rita tá falando com você. Maria Rita? Maria Ela tá Rita? com a tela preta. Mas eu não vejo... Ah, não, eu não vejo ela aqui não, cadê? Ah, tá aqui. Maria Rita, você tá me ouvindo, Flor? Maria Rita? Você tá me ouvindo? Bota no chat. Ah, mas não chegou mensagem pra mim, não. Vou até Não, colocar eu tô aqui. falando pra ela botar no chat. Falar no chat. Ah, tá. Isso. Fala pra ela colocar aí que eu consigo responder ela aqui também, tá? Vou deixar no chat agora. Pessoal, então continuando, né, sobre a precipitação aí, como é que ela vai acontecer, tá? Então, no interior das chuvas, das nuvens, ficam pequenas gotículas lá de água que vão se juntar e vão cair na superfície terrestre em forma de chuva, tá? Essa água que vai cair, ela vai escorrer aí pela superfície e vai reabastecer todos os reservatórios de água, como os rios e os mares. Em alguns casos, a água presente nas nuvens, ela se solidifica, tá? Ah, o que é solidificar? É quando a gente vê a chuva caindo, né, as gotinhas de chuva caindo, em forma de granizo, pedrinhas de gelo, tá? Então isso acontece porque a água que está lá nas nuvens, ela vai se solidificar e vai formar pequenos cristais de gelo, tá? Essas pedrinhas pequenininhas que a gente vê, que vão se tornar maiores e vão chegar à superfície terrestre como granizo. Até aí tá tudo bem? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá. Aí vocês estão vendo aí, seguindo ainda a seta vermelha, né? A chuva caindo, reabastecendo aí, né? Os rios e os mares. Aí a gente vai ver agora como é que acontece o abastecimento aí, tá? A gente tem a infiltração. O que seria a infiltração? Lá no número 4. Essa infiltração, gente, de água que vai chegar à superfície terrestre, ela vai infiltrar aí no solo e vai atingir as camadas inferiores, tá? É onde a gente fala que tem lá os reservatórios de água subterrânea, tá? Eu já falei sobre isso com vocês, não já? Sobre os lençóis subterrâneos. Não? Não, acho que não, tio. Ah, então vocês já estudaram isso. É, a gente estudou no ano passado com a Maria. Sim. Porque eu tenho quase certeza que eu vi essa matéria no livro, acho que foi do 4º ano. Mas eu achei que eu tinha comentado alguma coisa com vocês. Pois é, então como vocês já se lembram um pouco, aí o que acontece? Essa água aí, ela vai abastecer os reservatórios, né, de água subterrânea. Então, por isso que quando fala-se da infiltração, é porque a água da chuva, ela vai infiltrar no solo e vai ir para esses lugares, tá? Bom, gente, estou esperando a Maria Rita, mas ela não apareceu para mim, não. Ela já voltou? Não, né? Aí, pessoal, nós temos uma perguntinha lá na página 223. Qual que é a sua participação no ciclo hidrológico? O que vocês acham que vocês fazem aí que acaba, né, contribuindo aí para o ciclo? Eu já falei. Quero ver quem vai... Respiração e transpiração. Ah, isso mesmo. A gente acaba contribuindo aí porque a gente também libera vapor de água através da respiração e da transpiração, correto? Bom, a gente tem uma reportagenzinha aqui no cantinho da página 223, né? Que fala sobre os rios voadores, que são cursos de água na atmosfera terrestre, ou seja, são algumas massas de ar, igual vocês estão vendo na imagem, tá? Enquanto eu falo, pessoal, vocês podem olhar para as imagens, tá? Pode ficar tranquilo que vocês entendem até melhor. Então, são essas massas de ar aí ricas em vapor de água e que são carregadas pelos ventos, tá? Então, elas vão se deslocando aí pelo Oceano Atlântico,
para a região da floresta amazônica e para as outras regiões do Brasil também. Em condições adequadas, esses rios voadores aí, eles acabam levando chuva por onde eles passam e é responsáveis por grande parte das chuvas na região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Tia, onde você tá? Tia, onde você tá? Porque a minha internet caiu e eu perdi tudo, desde o começo. Ah, eu senti sua falta aqui, até perguntei. Falei, a Maria Rita, a internet dela deve ter caído. Maria Rita, a gente continua na mesma página, na 223 e 224. Eu estava explicando quando a sua internet caiu, eu estava lá na precipitação, não era? Sim. Aonde estava aí quando a sua internet caiu? Você se Tia, lembra? a minha internet caiu quando você foi começar. Fala a Quando você foi precipitação? começar a aula. Tá. Eu vou Foi quando voltar você então aqui, começou. tá bom? Vou voltar um pouquinho. Então eu falei que a precipitação, ela acontece porque lá no interior das nuvens tem pequenas gotículas de água. Elas vão se juntando e elas vão formar gotas maiores, tá? E essas gotas maiores é que vai atingir a superfície terrestre em forma de chuva. Aí essa chuva vai cair, tá, na superfície. Só que pode acontecer também de enquanto elas estão lá nas nuvens, elas se solidificarem. Aí elas vão cair em forma de granizo, tá? Que são aquelas pedrinhas de gelo. É Aí, pra marcar? não precisa, estou só explicando de novo mesmo, tá? Aí o que que acontece? Quando ela cai, tá? A chuva cai na superfície terrestre, a parte dessa água vai infiltrar aí pelo solo. E a gente fala que essa infiltração no solo, ela vai atingir as camadas inferiores, tá? E vai abastecer quem? Os reservatórios de água subterrâneos, tá? Então, por isso que a gente tem essas águas aí que ficam, esses lençóis subterrâneos, eles são formados a partir das chuvas, tá? Porque a água cai no solo, ela vai infiltrar ali no solo e vai formar esses lençóis de água subterrânea, tá bom? Aí, Maria Rita, eu perguntei aqui, né, para os seus colegas qual que era a nossa participação no ciclo hidrológico, né, no ciclo da água. Você se lembra qual que é? Eu falei ela, a nossa participação aí no ciclo da água. Maria Rita, tá me ouvindo? Tô. Tá? Então, olha só, a nossa participação no ciclo da água, ela acontece da seguinte forma. Nós também, acaba que a gente libera vapor de água, tá? No ambiente, através da respiração e da transpiração. Isso acaba também ajudando aí no nosso ciclo hidrológico, tá bom? Bom, gente, lá na página 224, a gente vai relembrar aí um pouquinho sobre a neve, tá? A neve não é muito comum no Brasil, aconteceu raríssimas vezes, né? Lá no Rio Grande do Sul, a gente tem até essa imagem representando aí, tá? Porque além da chuva e do granizo, a água também ela pode atingir a superfície terrestre na forma de neve. Infelizmente não acontece pra gente, tá? Mas a gente notou aí alguns, né, fenômenos aí lá no Rio Grande do Sul, né? Que a neve ela se forma quando a temperatura do interior da nuvem ela está abaixo de zero. Nessa condição, então, o vapor de água, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai se solidificar e formar cristais de gelo que vão se unir, tá, virando aí os flocos de neve. Então a gente tem essa imagem aí do Rio Grande do Sul, tá? Embora, como eu falei para vocês, para a gente isso não é comum, tá? Não é comum acontecer. Já tem alguns anos que isso foi observado. Aconteceu essa ocorrência de neve aí na região sul do Brasil. Ele incentivou bastante aí o turismo nessa época, tá? Por conta da neve, vocês podem ver aí nessa imagem fantástica, né? A neve lá em Urubici, em Santa Catarina. Essa foto foi tirada em 2014. Então, por causa da neve, algumas cidades de Santa Catarina, como São Joaquim e Urupema,
no Rio Grande do Sul, também, assim como Gramado e Canela, tornaram-se pontos turísticos, tá? Nessas épocas aí do ano. As pessoas ficaram bastante curiosas para conhecer. Não sei se vocês conhecem a neve. Alguém já viajou? Já teve a oportunidade de conhecer? Sim. Tinha viajar, eu já viajei, mas oportunidade de conhecer, não. Pois é, mas eu estou referindo se alguém viajou e conseguiu conhecer a neve. Sim. Eu já. Eu já. Bacana, onde foi que vocês conseguiram ver? Conta para mim. Eu já consegui ver em Aspen, na Argentina. Que bacana, hein, Sofia? Quem mais que falou aí? Argentina também. Pode falar, Pedro. Eu consegui na Argentina. E quando a Sofia teve uma vez que a Sofia foi na Argentina, eu também estava lá. É mesmo? Ah, que bacana. Mais alguém? Eu, tia. Oi, Daniel, onde você viu? Conta pra mim. Argentina também. Eu tô achando que Só que vocês eu era fizeram bem um tour pequena. pra Argentina na mesma época. Só que eu era bem pequena. Ó, se alguém for fazer algum tour pra Argentina de novo no frio, me chama, tá? Pra eu conhecer também a neve, que eu não conheço não, viu? Eu já fui pra Argentina, mas eu não consegui ver. Opa, sumiu? Cadê? Cadê ela? Ô, Clara, eu também fui pra Argentina, só que eu fui já tava no verão. Eu não consegui também ver a neve. Eu fui de navio. Eu fui em janeiro, fiquei muito frustrada, porque já tava um calorão danado. E assim, eu tinha programado de voltar agora em julho, né? Nesse período que a gente teria de férias. E infelizmente, né? Nós fomos pegos Eu de ia pro surpresa, né? Pelo coronavírus, então ninguém vai viajar por enquanto. Mas assim, e lá já tá nevando, né? Já vi algumas fotos que lá na Argentina já tá bem coberto de gelo. Muito bacana. Mas eu ainda vou ver. Não vou perder as esperanças de viajar ano que vem. Mas acredito que deve ser uma experiência bem bacana, né, pessoal? Então, olha só. Sim. Continuando aqui, a gente tem aqui na página 225, falando sobre a questão da impermeabilização do solo e do planejamento das cidades, tá? Esse texto, ele está falando o relato aí de uma pessoa, né? Do Sr. Francisco, que já tem 80 anos. Então, ele fala que há muitos anos a cidade onde ele vive era uma comunidade. E que à medida que a comunidade foi crescendo, muitas pessoas de outros locais se mudaram para lá e várias construções foram feitas e com elas as calçadas e o asfalto das ruas também, né? Então, o prefeito da cidade sabia da importância do solo para evitar alagamentos. Então, tá aí aonde eu queria chegar. Foi então que ele resolveu fazer esse planejamento da cidade e reduzir a impermeabilização do solo. Então, para isso, foi determinado que a cidade iria manter algumas áreas verdes, muito importante, né, essa tomar essa atitude, e as calçadas seriam permeáveis, permitindo a passagem da água pelos espaços entre as peças. Então, olha só que bacana no que ele pensou. O planejamento dele foi muito legal, porque ele conseguiu manter alguns pontos de área verde e conseguiu também fazer com que as calçadas, né, fossem permeáveis, deixando aí os espaços entre as peças. Então, olha que bacana. A água poderia atingir o solo, né? Essas medidas, então, elas ajudaram a reduzir a impermeabilização do solo na cidade, que é uma das principais causas de alagamento. Então, ele fez tudo isso já pensando, né, no que poderia ocorrer. Então, quando o solo ele é coberto pela construção de moradias, por asfalto e calçada, ele perde a capacidade de absorver a água, tá? Então, por isso que ele chama a atenção da gente, para a gente ficar bem atento no local onde a gente mora, tá? Bom, eu morava em BH, né? Eu vim para cá ano passado. A gente tinha lá também algumas cidades, algumas áreas que alagavam. Aqui no Rio eu ainda não sei, tá? Mas eu acredito também que deve ter algumas áreas que alagam, né? Mas assim, é interessante essa postura do prefeito, né? De tomar essa atitude aí para poder preservar mesmo, né?
a cidade dos alagamentos, então o que ele pôde fazer para poder evitar, ele fez. Acho isso muito interessante. Tem duas perguntinhas aí, né, que perguntam se nas áreas onde vocês moram, né, se existem áreas verdes ou calçadas semeadas. Vocês sabem me contar se por aqui tem? Alguém conseguiu pesquisar? Não? Ah, então depois vocês façam essa pesquisa e me contem, tá? E como você acha que os cidadãos podem ajudar a reduzir a impermeabilização do solo? O que vocês acham que nós, né, podemos fazer para reduzir isso? Posso dar uma dica? Pode. O que a gente tem que fazer com as áreas verdes? Cuida. Preservar. Preservar, a gente tem que cuidar. Porque se a gente não cuida das áreas verdes que a gente tem, a gente acaba deixando o solo sem cobertura. Já observaram que aonde tem desmatamento, corre muita enxurrada? Tem muito alagamento? Por quê? Porque não tem ali, né, cobertura suficiente para poder prender a água. Então, como está sem cobertura, acaba acontecendo isso, tá? O tiro também às vezes pode ser pela poluição, que a pessoa joga no lixo. Sim, Matheus, né? É. Sim, Matheus, pode acontecer sim, com certeza. Muitas, vamos até falar aqui da questão de onde a gente vive, por exemplo, de bueiros, né, entupidos. As pessoas, né, como ainda tem um péssimo hábito de jogar muito lixo na rua, então acaba que os bueiros ficam entupidos. E quando acontecem as chuvas, né, não tem para onde a água escoar. Aí acontecem os alagamentos. Então, muitas dessas questões de alagamento que acontecem nas cidades também é culpa nossa, tá? Eu acho, sim, vou ser bem sincero, eu acho que uma grande parte dos alagamentos que ocorrem, a maioria é culpa do ser humano, tá? Porque tem essa questão da poluição que o Matheus acabou de falar, né? Tem a questão do desmatamento. Então, quem contribui para isso? É o próprio ser humano. Então, a gente acaba sofrendo as consequências dessas atitudes que a gente não pensa, né? Essas atitudes que a gente não planejou, não pensou e acaba acontecendo isso. É muito triste mesmo. Mas, né, eu acho que essa educação com o meio ambiente ela vai acontecendo gradativamente, mesmo assim com o tempo. A gente vai aprendendo que isso nos prejudica, então a gente já vai trabalhando essas questões na nossa cabeça, né? De algumas atitudes que a gente não pode tomar, que a gente não deve fazer, tá? Pessoal, então agora a gente vai para a correção das páginas aí, tá? Conforme eu falei. Bom, número 1, nós temos lá a Rebeca, ela montou um terrário na aula de ciência. Tia, eu não fiz essas páginas do módulo. Você não fez? Por quê, gatinha? Não, porque eu estava fazendo umas folhas de ciências, essas folhas daqui. Mas essas folhinhas de ciências eu mandei depois, se não me engano. Foi depois. Estou conferindo aqui no meu caderno, tá? Ó, essas páginas aqui que nós vamos produzir, o vídeo foi enviado há quase um mês. Tem quase 30 dias já que o tio Márcio postou esses vídeos aí para vocês. Foi até os vídeos que eu gravei na minha casa. Eu estava doente. Doente com o quê? Aí eu gravei os vídeos em casa. Então, foi mais ou menos na semana do dia 15 a 20 de junho. Anota essas páginas para você fazer, Maria Rita, para você não esquecer. Aliás, você pode até anotar agora na hora da correção, para mim também sem problema, tá bom? Então, olha só, turma, vamos lá. Então, ela adicionou aí água, solo, pequenos animais e plantas. Ela vedou o terrário e deixou em um local que recebia luz solar pela manhã. E certo dia, ela observou a formação de pequenas gotículas de água na parede do terrário. Então, vamos para a letra A. De onde veio a água que surgiu na parede do terrário? Quem me Tá conta? bom, vou ver depois. Tia, você veio do solo que evaporou. E aí, gente? Tia, eu coloquei a Da água. onde que veio?
Tia, eu coloquei a água que ela mandou evaporou por causa do calor. Não te ouvi direito, Sofia. Fala de novo, por favor. Eu botei. Veio do solo que evaporou. Sim, então olha só o que, que aconteceu. Esse ambiente do terrário aí, quem quer falar? Eu. Pode falar sim, com certeza. Quanto mais falar, melhor. Quanto mais gente participar, melhor. A água no estado líquido que Beca colocou no vidro evaporou com a luz solar. Ô, Pedro, fala mais próximo do seu microfone pra mim, meu amor. Eu não te ouvi direito. Eu botei. Tá escutando agora? Eu tô, mas tá baixinho, sabe? Parece que você tá longe. E agora? Ah, agora melhorou. Eu botei a água no estado líquido que Rebeca colocou no vidro evaporou Ah, com a meu luz Deus, o solar. Pedro ficou mudo. Tia, Cadê o Pedro? Tá aqui. Pedro, volta pra gente. Pode falar, meu bem. Você tá me escutando? Agora eu tô. Você Eu ficou botei. mudo depois daquela hora. Eu botei a água no estado líquido que a Rebeca colocou no vidro evaporou com a luz solar. Tá, isso mesmo. O que tia, aconteceu? posso falar? Pode. Eu coloquei a água que ela molhou evaporou por causa do calor. A minha resposta tá certa. Pois é, vou explicar para vocês aqui, ó. A maioria das respostas são corretas, tá? A gente precisa só completar um pouquinho. Olha só o que, que aconteceu. Vocês podem observar aí que esse evento está relacionado ao ciclo da água, né? Por quê? O que, que aconteceu? A água que se infiltrou aí no solo, ela não fala lá que ela adicionou água só aos pequenos animais e plantas? A água que ela adicionou aí no solo, tá? Que ela colocou aí para molhar, ela acabou que ela se infiltrou, ela foi absorvida pelas plantas e foi liberada como forma de vapor de água pela transpiração e respiração. Porque no solo a água também sofre a vaporização por causa da luz do calor. Né? Ela colocou de manhã, aonde recebia luz solar. Então, o vapor dessa água aí que está presente no ar, ele condensou aí na parede do terrário e acabou escorrendo aí, formando essas gotículas, tá? Bom, para quem não fez a resposta, eu vou falar de uma vez, tá? Posso começar? Então, olha só. A água que se condensou. Eu botei veio do solo que evaporou, tá certo? Tá um pouco incompleta a resposta de vocês, tá? Não tá errada, não, tá incompleta. Então, olha só. A água que se condensou, já tô ditando, tá bom? Na parede do terrário, Amei, tia. a água que se condensou na parede do terrário estava presente Amei, tia. estava presente no ar sob a forma de vapor de água. Sob, não é sobre não, tá, pessoal? É sob, é S-O-B, tá bom? Sob a forma de vapor de água. Ponto. Continuando, tá? Na mesma linha. Não vai caber, não. Não, tá cabendo? Não. Deles.
É pequenininho agora. Então faça assim, ao invés do ponto, coloca uma vírgula. Ao invés do ponto aí, coloca uma vírgula. Eu coloquei, né? Que a água que se condensou na parede do terrário estava presente no ar sob forma de vapor de água, vírgula, formando gotículas de água. Fechou. Só isso. Formando gotículas de água. Ok? Todo mundo conseguiu anotar? Já que o espaço está pouco, a gente tem que improvisar, né? Podemos ir para a letra B? Maria Rita, cadê você? Conseguiu anotar, meu amor? Sim, tia. Tá. Tia, eu vou preferir fazer depois, porque agora eu tenho respostas. Eu vou fazer sozinha depois. Porque agora o quê? Não entendi. Agora eu tenho as respostas. Por isso, eu vou fazer sozinha depois, que aí eu não tenho as respostas. Eu vou fazer sozinha. Amoreco, deixa eu te contar uma coisa. É bom você fazer antes, porque se você tiver alguma dúvida, você tira comigo. Entendeu? Aí o que acontece? Quando você faz antes, você tira dúvida. Aí se você tiver alguma dúvida, fica mais fácil, tá? Aí tenta fazer antes, porque se você tiver alguma dúvida na matéria, eu consigo tirar com você. Tá bom? Ó, letra B. Qual etapa do ciclo da água pode ser associada à formação de gotículas na parede do terrário? Vaporização. Ah, então olha só. A formação dessas gotículas aí de água lá na parede do terrário, ela pode estar associada à formação de gotículas no interior das nuvens, né? No ciclo hidrológico aí, ó. Então essas gotículas aí lá no interior das nuvens, né? Que estão em forma de vapor, a gente pode chamar elas de vaporização. Muito bem. Posso passar para a letra C? Qual que é a importância da luz solar para a manutenção do terrário? Já botei. Porque a luz solar ajuda na vaporização. Não é isso não. Alguém colocou outra resposta diferente? Eu coloquei, posso falar? Pode, por favor. Todo mundo deve falar. Sei. Todas as plantas precisam de sol, senão morrem. Não é bem isso não. Não é bem isso não. Olha só, vamos relembrar uma matéria aqui que a gente já estudou? A importância da luz solar para a manutenção do terrário é justamente, gente, tá? Para quê? Para a planta produzir o seu próprio alimento. Então, a planta precisa do sol, a gente já sabe, tá? Então, ela precisa da luz solar para ajudar, junto com os outros componentes que estão aí, né, que é a água, não é verdade? A gente precisa para a luz solar também para ela produzir o seu alimento e liberar o gás carbônico, tá? Então, a luz solar ela é utilizada pelas plantas para produzir o alimento e liberar o gás carbônico. Além disso, esse calor que vem do sol, ele vai permitir que a água que está lá no terrário, né, lá no solo, nos seres vivos, ela evapore. E quando ela vai evaporando ali, ela vai auxiliando na manutenção do ciclo da água lá no interior do recipiente, tá bom? Posso ditar? Pode. Então, letra C. A luz solar é utilizada pelas plantas para produzir seu próprio alimento. Para produzir seu próprio alimento. Tia,
Luz solar é utilizada pelas plantas para produzir seu próprio alimento e liberar o gás oxigênio. E liberar gás oxigênio. Pessoal, precisa eu repetir novamente? Alguém quer que eu repita de novo? Aí, quer que eu... Alguém perdeu? Pode falar. Prontinho? Lá na letra D, a água é essencial para o desenvolvimento das plantas. Então, por que não é preciso adicionar mais água ao terrário após ele ser vedado? Por quê? Ô tia, você tá em qual página? 226, meu amor. Ah, tá. Achei que já tinha ido pra outra. Ô, gente, só fazendo uma correção aí, eu tô olhando aqui de novo o círculo. Lá na questão da letra B, todo mundo volta lá e pode apagar a vaporização. Não é vaporização, não. É condensação. Eu não te ouvi, não, Pedro. É condensação, sabe por quê? Porque a vaporização, ela sobe, depois que ela sobe, que ela condensa. Agora que eu voltei aqui no ciclo da água de novo, eu tô vendo isso. Nós nos enganamos, não foi só vocês, não. Eu também me enganei. É condensação, tá? Faça uma... Cadê o Pedro? Pedro que falou? Eu quem? Ah, o Pedro, né, Pedro? Ô, Pedro, eu não te ouvi, não. Na hora que você falou, não. Você lembra que eu te falei que seu microfone tá baixinho? Que eu não tô te ouvindo direito? É condensação, viu, turminha? Aqui, ó. Olha o esquema aqui, ó. Condensação de vapor aqui, ó. Pra sólido, tá? É condensação. Corrigiram aí pra mim? Todo mundo corrigiu a letra B, gente? Colocou lá condensação? Sim. Tá. Todo mundo corrigindo aí, tá? Coloca condensação. Gente, vocês acham que precisa colocar mais água no terrário? Sim ou não? Quem acha? Então, vou fazer uma enquete. Quem acha que tem que colocar água no terrário, levanta a mão. Deixa eu olhar direitinho para ver se não tem ninguém me enganando. Quem acha que não precisa colocar água no terrário? Não precisa colocar, levanta a mão. O quê? O Pedro acha que não precisa colocar água no terrário. O Daniel... O Daniel, você tá despistando assim, ó, se você tá na dúvida, eu já peguei aí, tá? Ó, o Pedro acha que não precisa. O Daniel acha que não precisa. Clara, você? Não precisa colocar água. Não precisa colocar água, não, gente. Por que que não precisa? Não sei. Oi, pessoal. Tá todo mundo me vendo? Sim. Fala de Pessoal, novo. todo mundo tá me vendo? De repente a tela Sim. sumiu aqui. Peraí. Olha só, gente, por que que não precisa colocar de novo água lá no terrário? Porque a água, olha para a imagem aí, olha para o terrário aí no livro de vocês. Porque o vapor de água que está presente no ar, tá? Ele vai se concentrar, vai se condensar na parede do terrário
e ela vai escorrer para o solo, onde fica novamente disponível para as plantas. Então, não precisa colocar água de novo, não, porque já tem tudo aí que ela precisa. Tá bom? Continuando na página 227, nós temos a manchete, né, que é a chuva de granizo destrói plantações de banana e causa prejuízos lá no Vale do Jequitinhonha, ó, Vale do Ribeira, lá em São Paulo, eu confundindo aqui, chamando Vale do Jequitinhonha. Olha só, gente, eu falei da formação do granizo, como é que ela acontece. Quem se lembra? Eu mais ou menos. Pode falar então, como é que acontece aí o granizo? É a pergunta da letra A aqui. Eu botei pequenos cristais de gelos. Tá, mas como é que Eu botei. Tia, eu coloquei a água presente nas nuvens que se solidifica em forma Pode de falar, pequenos quem começou cristais falando de isso aí pode gelo. terminar. Tia, eu falei, vocês estão. Fala de novo, Sofia, pra mim não deu o áudio não. Ficou mudo. A água presente nas nuvens se solidifica em formas pequenas de cristais de gelo. E se unem e se tornam maiores, chegando à superfície terrestre como granizo. Posso falar, tia? Posso falar? Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí, puxando, tá interferindo aqui na chamada, tá? Posso falar, tia? Quem colocou igual o da Sofia tá certo, mas ela precisa completar o finalzinho. Tia, eu coloquei. Tá me escutando, Pode. tia? Pedro? Sim, eu coloquei a água presente nas nuvens. Pessoal, vocês estão me vendo? Sim. Eu botei igual da Sofia, tia. Quinto ano, tá todo mundo me vendo? Tia, eu tô completando. Acho que eu tô com um probleminha na internet. Todo mundo te vendo. Que bom. Então, olha só. A água presente nas nuvens se solidifica e forma pequenos cristais de gelo que se unem e se tornam maiores, chegando à superfície terrestre como granizo. Repete, tia. Prontinho, Tia, hein? repete. Repete. Aqui, ó. Tá aqui no livro, ó. Pronto, terminei. Tá no... Depois do ponto, vocês vão começar aqui, ó. A água presente nas nuvens se solidifica e forma pequenos cristais de gelo que se formam maiores e chegam à superfície terrestre como granizo. A resposta é essa, tá? Tá me escutando, tia? Conseguiram localizar aí no livro? Eu dito aqui, pra mim sem problema. Vocês estão me ouvindo? Tá, então olha só. A água presente nas nuvens se solidifica. A água presente nas nuvens se solidifica e forma pequenos cristais de gelo. Ô, Sofia, você tem que completar agora, viu? Eu já completei, tia. Já completou, meu amor? Você tá esperta, hein? Então, ela forma pequenos cristais de gelo que se unem e se tornam maiores. Que se unem e se tornam maiores. Chegando à superfície terrestre como granizo. Chegando à superfície terrestre como granizo. Ponto final. Todo mundo conseguiu copiar, gente? Sim. Então, tá bom. Eu posso passar para a letra B? Da 2? Pode. Assinale o estado físico em que a água se encontra na chuva de granizo. Primeiro, Tá muito fácil, né? Primeiro. sorry. Essa aí tá super mega fácil. Qual imagem que é? A primeira. Ótimo. Agora, lá no número 3, a gente vai enumerar adequadamente as etapas do ciclo da água. Podemos?
Ó, eu vou falar o nome e vocês me falam o número. Tá. Vaporização. 1. Vaporização, qual o número? 1. 1. Condensação. 2, Precipitação. 3, E infiltração. 4. Excelente. Muito bom, gente. Excelente, perfeito. Aqui, tá faltando uns minutinhos para nossa aula acabar. Me conta uma coisa. Vocês conseguiram fazer esse experimento da página 228 e 229? Não.